Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre swing, vou falar sobre swing feel, cocheia reta, cocheia tercinada, compasso de 12/8, compasso de 4/4. São aspectos do ritmo que você não deve ignorar quando você está tocando e você deve saber entender isso, porque é muito importante a gente interpretar o que o baterista está fazendo, o que o violonista está fazendo, como é que o arranjo está sendo montado, para a gente descobrir como é que a gente vai interpretar a colcheia, se a gente vai pôr mais swing, que é deixar ela mais tercinada, ou se a gente vai colocar menos swing, que é deixar ela mais reta. Não é swing de malandragem disso, é uma coisa mais teórica. Eu vou usar aqui alguns exemplos de partitura e a gente vai depois ensinar o que seria esse swing de malandragem, que é o que dá um molho para os grooves, né? Então já dá para perceber que é um assunto muito importante para quem vai fazer groove, mas não só, é importante para melodia, para bases, para acompanhamentos e para todas as coisas que envolvem uma música, porque todas elas devem estar usando uma textura parecida, ou se for uma textura que for conflitante, ou para gerar um contraponto, tem que ser sempre racional e pensada. Então é isso que a gente vai ver aqui. Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado, você está no canal certo para aprender baixo desde o início, sem nenhum vício, e eu tenho vários cursos, dou aula de baixo, eu estou deixando aqui meu contato para quem tem interesse em fazer aulas de baixo. As aulas são aqui, então você pode fazer presencialmente em São Paulo, caso você esteja fazendo uma viagem para cá, ou você seja da cidade, ou então podemos fazer online. Você vai ver exatamente nessa câmera, com esse microfone, com esse baixo aqui, exatamente dessa forma, e a gente vai conversar, vou ver em que ponto está seu estudo, quais são as coisas que ficaram para trás. Geralmente eu tento deixar tudo equilibrado, ver, por exemplo, geralmente está faltando isso, eu vou sugerir alguns estudos e criar um cronograma personalizado para você. A aula custa R$100, é uma consultoria, dá para marcar, por exemplo, 2 por mês, vai acabar gastando R$200 por mês, ou uma por mês, vai acabar gastando apenas 100 por mês. Eu geralmente levo em consideração quanto tempo tem de uma aula para outra. Então, por exemplo, se o aluno vai ficar um mês estudando, tá bom, então vou passar bastante matéria para a pessoa estudar, tá bom? Então é isso, vamos começar. O que acontece aqui? A gente vai entender primeiro a diferença do compasso de 4/4 para o compasso de 12/8. Eles são basicamente a mesma coisa. Eu estou colocando aqui na tela os dois. O que acontece aqui? Primeiro vem de 4/4. A gente tem 4 tempos, então eu coloquei aqui 4 semínimas. O que a gente vai entender aqui desse ritmo? É isso aqui, ó. Aqui está o metrônomo. 1, 2, 3, 4. Muito simples, né? 4 tempos por compasso. Então ficou 1, 2, 3, 4. Beleza. O que vai acontecer? O compasso de 4/4, a gente divide cada tempo no meio. Então a gente vai ter a colcheia. Então vai ficar 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. É muito bom chamar de I porque fica bem fácil de você saber qual lugar está cada colcheia. Então essa é a divisão em que elas estão divididas ao meio. O que acontece? No compasso de 12/8, você vai ter praticamente a mesma coisa, só que a célula nativa ela vai ser tercinada, então ela vai ser 3 notas por tempo. Então vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o compasso de 12/8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. O outro é... Então o primeiro exercício que você deve fazer, transita entre um e outro, ó. Colcheia. Legal? O que eu fiz aqui? Toquei 2 notas por tempo e depois 3 notas por tempo. Então ficou 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. O outro é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Beleza? Então o próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa colcheia do meio, do compasso de 12/8. Então olha só que interessante. Vai ficar a primeira, a segunda não vai ter mais. Eu vou pôr ou um ligado, que fica dessa forma, ou uma pausa mesmo, que fica dessa forma. Então como é que vai ficar isso? Vai ficar isso aqui, né? Ó. Pensa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu só vou tocar o 3 e 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Olha que interessante, são 2 notas por tempo, só que elas não são divididas ao meio. Uma é bem mais pertinho do final. Então, esse seria o swing feel. Por que isso acontece? Tem músicas que são assim, e tem músicas que são baseadas em colcheia. Você já deve ter percebido, por exemplo, que tem groove que você vai fazer isso aqui, né? Dividido ao meio. Certo? Ou...
certo? São grooves dividido ao meio. Porém, você vai ver músicas que você vai fazer, por exemplo, certo? O que eu tô fazendo aqui, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. A diferença é, se eu fizesse 1, 2, 1, dividido ao meio, só que sem a do meio. Então, dividido ao meio, certo? E dividido com swing. Conhece isso, né? Certo? Essa é uma música, por exemplo, que é em 12/8. O que geralmente é em 12/8? Blues é em 12/8. Tem algumas músicas pop também que são feitas em 12/8, né? Dá pra dizer que o jazz é um pouco em 12/8, mas a galera não gosta de falar que é em 12/8. Se você conversar com qualquer jazzista, ele vai falar que está em 4. Só que ele toca sempre como, por exemplo, né? Tá vendo que eu tô tocando? Tá, 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 tá. Ó. Certo? Se fosse reta, cocheira. Se fosse um forró, seria isso, né? Ritmo brasileiro geralmente é mais dividido em 4. Não é tão shuffle. Não é tão dividido em 3. Não é tanto com swing. Só que o que acontece? Como é que é o samba? Por exemplo, o samba ele é em semicolcheia, né? Seria, por exemplo, aqui, né? Ó. Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica. Certo? Um pandeiro? Taca, tica, taca. Só que não tá soando muito samba, né? Por quê? Eu tô tocando a cocheia reta, né? Tá parecendo um Wolfpack, né? Ó. O samba ele tem tipo... Tem uma micro tercininha ali. Só que não é uma tercina perfeita. É uma tercina mais ou menos assim. Uma vez eu ouvi uma metáfora muito boa que o samba é como se fosse um ovo descendo a ladeira, né? Tem uma hora que ele dá uma aceleradinha e tem uma hora que ele vai um pouco mais lento, né? Então ele vai... Os ritmos latinos são assim, né, em geral. Música cubana, o axé também tem isso, o forró também tem um pouco disso, né? No triângulo, ele não vai fazer tique 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 tique, não, né? Tipo, tem um vai ter um swingzinho ali, né? Que é o quê? É uma semi-tercinadinha, mas não é uma tercina exatamente. Bom, então qual é o exercício que eu gosto de fazer? Primeiro é deixar os dois muito bons. Como assim? Deixa a colcheia reta muito precisa e deixa a colcheia tercinada muito precisa também. Assim você vai ter o swing completamente no máximo, bem definido, e o swing no zero, muito bem definido. E depois você vai ter esses meios, assim, para você poder trabalhar. Isso eu acho muito legal, porque, por exemplo, ouve essa bateria aqui, ó. Ela tá 100% reta. O que eu posso fazer? Eu tenho ali no meu programa um negocinho que eu posso dosar. Eu ponho 0%, então o que você está ouvindo é com 0. Ou eu posso pôr em 100%, olha como é que fica. Fica desse jeito. Então olha a diferença, ó. Reta. E aí tercinado. Legal demais isso, né? E isso vai afetar muito baixo, né? Porque quando a gente for tocar alguma coisa, isso vai mudar, né? Por exemplo, se eu for tocar, por exemplo, The Chicken. Tô tocando ele com matriz em semicolcheia, né? Então tá... Tá o quê? Tudo reto, né? Agora, se eu quiser fazer com tercina, fica... Só que aqui eu tô fazendo muito. Você consegue fazer um meio termo, então... O que eu fiz aqui? Eu fiz mais no começo do groove e o final... Fiz bem reto, então, ó.
essa pequena tercinadinha ali, às vezes pode ficar muito bom. Então, o segundo passo, o que é? Você aprender a analisar as baterias, né? Por exemplo, ouve a música Santeria do Sublime. Como é que é a bateria daquilo? Né? Ele faz... Não é assim, né? É tipo... Ou seja, tá tendo uma tercina no chimbal ali, né? O tempo inteiro, né? Então tem bastante esse funk shuffle, né? Por exemplo, tem uma música que chama Rosana, do Toto, que é exatamente um shuffle, né? Ele faz... né? Então ele tá fazendo no chimbal, né? Então, tipo... certo? É. Essa é a convenção, né? Então é baseado o quê? Em um compasso de 12/8, praticamente. Essa aí é bem pro lado do 12/8. Por exemplo, aquela que eu citei aqui do Tears for Fears, né? Que é o... certo? Isso aqui é o quê? 12/8 perfeito também, né? E ali ele ainda faz uma brincadeira legal que ele pega esse 12/8 e agrupa em 2. Então gera uma polirritmia também, que é bem interessante. E observe os ritmos brasileiros. O samba, ele é semicolcheio, mas ele tem aquele swingzinho dentro dele, né? O forró como é que é também? O forró também é semicolcheio, só que ali dentro dele vai ter o swingzinho. Então cada estilo vai ter isso, mas o ritmo brasileiro ele tende menos ao shuffle. Tirando o shot. O shot ele é praticamente 12/8, né? Já reparou? Beleza? Você viu que é... dentro ali tem um... bem... sabe, não tô fazendo tipo... mas claro, também existe o shot reto. Eu já vi gente tocando... e eu vi... percebeu a diferença? Eu vou tocar esse mesmo groove agora reto. Vou fazer. Tercina. Comecei reto e depois eu troquei pra tercina e comecei a fazer ele com o swing, pra você ver a diferença na interpretação. Muda um negocinho bem sutil, né? Mas faz muita diferença na hora de fazer uma gravação, principalmente gravação, porque daí você percebe, às vezes você vê a banda assim, o violonista tocou uma levada assim, sabe? Tipo... tá bem semicolcheia isso. E outro tocou... em cima, sabe? Aí fica totalmente conflitante. E eu já vi muito arranjo, às vezes, acontecer isso. Ou então o baixista que não percebeu que o baterista tá fazendo tercina, e aí ele toca reto. Ou o contrário, ele começa a tocar tercina enquanto o baterista tá tocando reto, que às vezes pode ficar legal, é aquilo que eu falei, que nem acontece no samba, né? No jazz também acontece bastante isso, né? O jazz, você não vai definir que você tá tocando semicolcheia ou tercina, plena tercina. Geralmente é algo no meio. Cada músico tem o seu jeito de interpretar e de acordo com a frase, com o tipo de coisa que ele tá fazendo ali no improviso, você vai variando. Então eu acho muito legal também esse exercício. É o segundo exercício, né? É você indo de um para outro. Você começar muito reto e você terminar fazendo tercina. Isso é uma coisa bem legal. Tem um exercício aqui que eu vou passar. É o seguinte, eu vou deixar um playback aqui. O playback a gente vai tocar reto, depois a gente vai tocar tercinado. A gente toca reto, depois a gente vai tocar tercinado. Eu tô deixando ele aqui à disposição. E também, eu acho que é legal também fazer esse exercício de ir transitando de um para outro. Então começa com o playback, que tá praticamente semicolcheia reta, e depois ele vai ficar tercinado no final. Ele vai fazer uma gradação bem lenta, e aí você vai pegando esses meios termos também. Mas primeiro é preciso deixar bem certinho um e o outro, para depois fazer esses do meio do caminho. Porque senão vira
vira um Miguelizer, né? Você não deixou nenhum claro, nem o outro bem claro e tá fazendo sempre um do meio, assim, sabe? Eu acho que é legal definir. Define esse, define aquele, para depois você ter o controle de todo esse gradiente. Eu tô deixando aqui meu Pix, quem quiser contribuir com esse canal, é aqui o mesmo que o meu telefone, então eu tô fazendo aqui conteúdo de graça para ajudar os contrabaixistas do Brasil. Eu sei que tem muita gente que às vezes não tem como vir em São Paulo para estudar e mora numa cidade às vezes que não tem professor, às vezes não tem acesso a livros de música também, não tem acesso a conteúdo, então eu ponho conteúdo aqui de graça, várias coisas que eu aprendi, tudo durante a faculdade de música e muitos anos de pesquisa. Então se você quer ajudar, vê aí se você tem disponível também, porque eu sei que não é todo mundo que tá com grana sobrando para poder ajudar, né? Mas tá aqui o Pix também. Então eu tô deixando esses playbacks para vocês poderem praticar. Então ele tá 100% reto, depois 100% tercinado, que é para você ficar bom nos dois extremos. E depois é um playback que você vai tentar ir variando. Ele vai começar sem swing e ao tempo ele vai aumentando. Eu fiz aqui no meu negócio e eu automei. Eu tenho um botão aqui que dá para controlar quanto de swing que vai ter no playback. Então a gente consegue trabalhar com isso. Ele tenta simular como se fosse uma pessoa humana tocando, né? Eu vou fazer aqui sem playback, só eu e o metrônomo, porque também é importante você não depender da bateria. Eu pus com a bateria porque ele vai te ajudar a você aprender o ritmo mesmo. Você vai ficar ouvindo a bateria, uma hora você vai aprender. Mas é legal também fazer sem. Ó, semicolcheia. Vou fazer com swing. Voltar. Agora eu vou fazer o segundo. Eu vou começar sem swing nenhum, que é o jeito que eu acabei aqui agora, e vou colocando aos poucos. Então, ó. Aqui tá totalmente. O que você tem que ouvir? Quando é sem swing, você tá ouvindo isso aqui, ó. E com swing você vai estar ouvindo isso aqui, ó. Tá vendo? É cestina praticamente, né? O tempo todo. Tac, 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 tac. Só que o groove tá dentro. E o outro você vai estar ouvindo semicolcheia, então vai ficar. Vou fazer um compasso de cada um. Beleza? Então é isso. Muito obrigado quem ficou até o final. Então, pode praticar isso. Tenta deixar bem claro a subdivisão baseada em 3 e a subdivisão baseada em 2. É a diferença do compasso de 4x4 por compasso de 12x8, que são basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o compasso de 4x4 tem como matriz a colcheia reta, e se você quiser uma tercina, você tem que escrever que é uma tercina. Já o compasso de 12x8 ele tem como matriz a própria tercina. Então ele sempre vai estar tercinado, você não precisa especificar que é uma tercina. Inclusive, se você quiser dividir uma nota no meio, que é possível, você vai ter que escrever uma duína, que seria a colcheia reta escrita dentro do compasso.
de 12 por 8. Tá legal? Então é isso. Valeu, até uma próxima.